Então, vamos prosseguir o nosso curso falando de sistema de numeração. O que vem a ser o sistema de numeração? Então, o sistema de numeração é um sistema que representa números de uma forma consistente, representando uma grande quantidade de números úteis, dando a cada número uma única representação. Reflete as estruturas algébricas e aritméticas dos números. Foram criados, então, símbolos e regras, originando assim os diferentes sistemas de numeração. Então, existem vários tipos de sistema de numeração, mas na nossa aula nós vamos aprender só dois sistemas, o sistema romano e o sistema decimal. Então, vamos começar aqui entendendo o sistema de numeração romano. O sistema de numeração romano ele era baseado em 7 símbolos. E é interessante que você memorize esse símbolo, porque às vezes a gente confunde esses símbolos romanos. Então, veja só. Nós temos aqui o I, que é o símbolo romano, e para nós hoje ele representa o 1. O V, e representa o 5. O X, representa o 10. O L, o 50. O C, o 100. O D, o 500 e o M, o 1000. Então, o sistema romano todo ele é baseado nesses sete símbolos, e é com eles que nós vamos formar toda a numeração romana. Então, existem algumas regras, né? Na formação dos números, dos numerais, os símbolos eram escritos uns ao lado dos outros, de acordo com as seguintes regras. Existem algumas regras para a montagem desses números, né? desse sistema de numeração. Então, vamos ver essas regras. Primeira regra diz o seguinte: se à direita de um símbolo colocarmos um outro menor ou de igual valor, os dois valores eles devem ser somados. Por exemplo, eu tenho o L e eu tenho o V. O L representa quanto? Representa 50. E o V representa quanto? Representa 5. Então, veja, se à direita de um símbolo colocarmos outro de menor ou de igual valor, os dois devem ser somados. Veja, à direita eu tenho o L e tenho o V. O V está à direita do L. Então, à direita do L foi colocado um símbolo de menor valor. Nesse caso, eu vou somar 50 mais 5, que vai dar 55. Por quê? Porque à direita dele foi colocado um símbolo de menor valor. Ó, eu tenho aqui o X, que vale quanto? Que vale 10. À direita dele foi colocado símbolos de menor valor. Esse I, cada um vale quanto? Vale 1. Então, eu vou somar 10 mais 1, que vai ser igual a 13. Deu para entender? Então, a primeira regra é essa. Se à direita de um símbolo nós colocarmos outro de menor ou de igual valor, os dois devem ser somados. Os símbolos fundamentais I, X, C e M, eles podem ser repetidos no máximo 3 vezes. E, nesse caso, os valores são somados. Então, o máximo de vezes que você pode repetir os números 1, o I, o X, o C e o M, são 3 vezes. Então, por exemplo, eu tenho aqui o X e o X. O X vale quanto? O X vale 10. Então, aqui vai ficar 10 mais 10, que é igual a 20. O C vale quanto? O C vale 100. Então, vai ficar 100 mais 100 mais 100, é igual a 300. Esses símbolos, no máximo que eles podem repetir, 3 vezes. Ok? Próxima regra. Se à esquerda de um símbolo colocarmos outro de valor menor, os valores devem ser subtraídos. O maior menos o menor. Deu para entender? Então, à esquerda de um símbolo, eu vou colocar um valor menor. Veja que aqui, ó, à direita, eu coloquei um valor menor. Então, eu vou somar, porque foi à direita. Se eu colocar à esquerda um valor menor, eu tenho que subtrair. Por exemplo, aqui eu tenho o I e aqui eu tenho o X. O I vale quanto? Vale 1. O X vale quanto? Vale 10. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair o maior, que no caso é 10, menos 1. Portanto, isso aqui vale quanto? Vale 9. Tá? Então, eu tenho 10 menos 1, que é 9. Outro exemplo. Veja, à esquerda do L
foi colocado um símbolo de menor valor. O x vale quanto? Vale 10. E o L vale quanto? Vale 50. Então, eu vou pegar e vou subtrair 50 de 10 e vou ter como resultado 40. Então, eu tenho aqui o C e eu tenho o D. Observa, o D vale quanto? O D vale 500. E o C? O C vale 10. Ou, desculpa, vale 100. Então, 500 menos 100 é igual a 400. Então, atenta para essa regra. Próxima regra diz o seguinte. Importante, né? O I pode ser subtraído apenas de x, de v e de x. O x pode ser subtraído apenas de L e de C. E o C pode ser subtraído apenas de D e M. Então, é interessante que você tenha isso em mente. Quando você coloca um valor menor à esquerda, tem que ser subtraído. Agora, o I, ele só pode ser subtraído do V e do x. No caso, do 5 e do 10. O x, ele só pode ser subtraído do L e do C. No caso, do 50 e do 100. E o C, ele só pode ser subtraído do D e do M. No caso, do 500 e do 1000. Ok? Os símbolos V, L e D nunca podem ser subtraídos. Então, você nunca pode subtrair o V, o L e o D. Nunca pode ser subtraído. O 5, o 50 e o 500 nunca pode ser subtraído. A próxima regra diz assim. Um símbolo com um traço em cima representa milhares. Com 2 traços, milhões. Então, veja, eu tenho aqui um V e ele está com um traço. Se tivesse só um V, eu poderia dizer que aqui era quanto? Era 5. Mas como tem um traço em cima, representa 5.000. Eu tenho aqui, ó, um V com 3i. Se tivesse somente um V com 3i, seria 8. Mas no caso, como é um V e 2 traços, vai ser 8 milhões. Atualmente, os símbolos romanos são usados apenas em situações especiais, como numeração de livros, mostradores de relógio, indicadores de séculos, em nomes de reis, papas e também para eliminar você em prova de concursos e vestibulares. Somente para isso. Então, é interessante que você memorize tudo isso que foi dado. Se você quiser, repita, né, para que você possa memorizar as regras do sistema romano de numeração. Vamos fazer agora alguns exercícios e na próxima aula, então, a gente continua para a gente aprender melhor esse conhecimento.